Lindos, voltei! E bora relembrar os vilões do BBB que tiveram uma trajetória impressionante que mudou a própria rota deles no programa? Teve vilão que batizou o quadro do programa, vilão que criou meme e vilão que saiu com nível estratosférico de rejeição. A verdade é que eles podem ser considerados o lado mal da força, mas tal qual acontece em muitas novelas, na maioria das vezes eles acabam roubando a cena dos mocinhos e marcando a edição para sempre. Então pega a pipoca e vem comigo relembrar mais uma história do fundo do baú. E lindos, antes da gente começar a relembrar os vilões que nós amamos odiar na história do BBB, eu vou pedir pra você já deixar o seu like agora, porque se esperar pro final do vídeo você esquece. E também, se você curte relembrar conteúdos da cultura pop dos anos 90 e 2000, já segue o canal, porque toda semana eu sempre trago um vídeo com alguma lembrança dos nossos bons tempos da infância e adolescência. Bom, gente, e antes de a gente começar também, relembrando aqui que esse vídeo não se dispõe a fazer um ranking, né, dos melhores vilões, piores vilões. Então, eu não tô aqui colocando em ordem de importância, não. Tô aqui botando em ordem aleatória, relembrando conforme cada um deles foi tendo um impacto específico e diferente na edição que eles participaram. Também não vou falar de todos os vilões, mas só daqueles que foram assim mais impactantes. Provavelmente você que está me assistindo pode achar que faltou algum, e aí você deixa no comentário, na sua opinião, qual vilão ficou faltando nessa lista que deveria ter entrado, que aí a gente até faz um outro vídeo falando de mais vilões da história do BBB. A primeira vilã que a gente vai relembrar aqui é uma que eu considero assim bem café com leite, mas que, apesar de ter ficado apenas 2 semanas na casa, deixou a sua marca e ficou gravada como a vilã da edição 2 do BBB. Eu tô falando da Tina. A Tina tinha uma personalidade muito forte e um comportamento extremamente impulsivo. E ela foi lá pra casa pra causar e não tinha o menor pudor em irritar a galera. E a participação da Tina ficou marcada por um panelaço que ela promoveu na madrugada, com direito a música e tudo, pra perturbar a casa inteira e não deixar ninguém dormir. E toda essa ira da Tina contra os colegas de confinamento aconteceu porque eles, com raiva das atitudes que ela tinha, esconderam as roupas e os acessórios dela. E ela deu um prazo específico para que tudo dela aparecesse. Como a galera fingiu que não estava nem aí, ela foi lá e fez o seu panelaço como uma forma de protesto. E assim ela respondeu às provocações da forma que ela mais sabia fazer, que era debochando. A Tina era assim uma espécie de vilã da novela das 7 com pitadas de humor. E o BBB 8 produziu um vilão que tinha como trunfo nas mangas a manipulação psicológica dos seus colegas de confinamento. E esse trunfo vinha por causa da própria formação acadêmica dele, que era a psiquiatria. O Marcelo Arantes vestiu esse manto de vilão dessa edição do BBB 8 e, gente, eu tava aqui, quando eu tava produzindo o roteiro desse vídeo, relembrando a participação do Marcelo e lembrando que a gente era muito ratinho de BBB aqui em casa. E eu me recordo que a gente, assim, simplesmente detestava esse Marcelo. Ele conseguia fazer a gente ficar com raiva dele por conta do jeito que ele agia com os colegas de confinamento. Ele claramente manipulava as pessoas e a gente aqui desse lado conseguia enxergar isso dele. E ele conseguia tirar, assim, o pior dos nossos sentimentos. Ele foi o protagonista da primeira grande briga da edição. E tudo por conta de votos, como sempre é um motivo de discussão e discórdia dentro da casa, né? Nesse paredão específico que ele nem foi, ele ficou irado pela quantidade de votos que recebeu e por ter quase ido para o paredão. No decorrer da edição, ele se estranhou com vários participantes e ele fazia exatamente uma análise psicológica de cada candidato para tentar ali bater no ponto fraco. Um dos que ele se estranhou no decorrer da trama foi o Rafinha, que no final acabou se sagrando campeão. Ele acusava o Rafinha de fazer um papel de rapaz humilde, que era muito pobre, vendedor de verduras, como uma forma de conquistar a simpatia do público. Isso incomodava demais o Marcelo. Teve também uma outra discussão bem séria, assim, bem braba mesmo, que ele teve com a Tati Biônica, quem ele acusava de chorar quando era conveniente, de ser uma falciane e de ser atriz em todas as suas atitudes, falas e jeitos. Uma coisa assim, bem Rafa Kalimann, né?
Ele também questionava muito o comportamento da Natália, né, também que era uma outra participante. Ele via sempre questionando o fato dela se colocar sempre como a moça que está disposta a estar servindo as outras pessoas. Não tinha jeito, gente. Ele era aquele tipo de pessoa que ficava assim, ele passava todo o programa observando, né, todos os jeitos, o estilo de ser das pessoas e ficava ali maquinando como ele poderia utilizar aquilo a favor dele, manipulando as pessoas. Então, muitas vezes, o Marcelo, ele fez assim, algumas pessoas assim, até duvidarem de quem elas eram mesmo, né? Duvidar se o jeito delas era realmente um jeito ruim, né? Se a pessoa, às vezes a pessoa ficava até achando que era uma pessoa ruim pela forma como ele falava, porque como ele era psiquiatra, então ele tinha uma credibilidade muito grande diante dos olhos dos outros participantes. Então ele usava isso como trunfo e como uma forma de querer conduzir as pessoas, assim, era surreal o nível de manipulação. Marcelo também construiu uma relação bem esquisita com a Gisele Soares, que se tornou a vice-campeã do programa. Ele considerava ela a melhor amiga dele, eles estavam sempre juntos. Mas o comportamento que ele tinha com ela também era um comportamento meio de manipulação e era bem questionável essa amizade entre os dois. Lá pela 8ª, 9ª semana, ele começou a se incomodar com o jeito de ser da amiga, porque a Gisele, ela era aquele tipo de participante que evitava sempre entrar nos conflitos, ela preferia não se posicionar e não dar a opinião dela sobre a maioria das situações. E num dado momento, numa discussão que ela teve com o Marcelo, ele chamou ela de omissa por sempre se colocar nessa posição de ficar à margem das situações polêmicas que aconteciam na casa. E essa discussão ali em que ele chama ela de omissa é porque ele de alguma forma queria que ela se posicionasse em relação aos conflitos que ele tinha com outros participantes da casa. Então chegou num dado momento que a Gisele sugeriu que eles se afastassem, porque ela não queria se meter nos problemas que ele tinha com outros participantes. E aí ele ficou simplesmente pistola com ela e brigou até com a melhor amiga. O comportamento todo dele fez ele ter uma grande antipatia do público e chegou a receber o apelido de psicopata. E na 9ª semana do programa, ele foi eliminado com 71% dos votos. A outra vilã que se destacou na história do Big Brother Brasil foi a Tessália, que foi participante do Big Brother Brasil 10. Só que o curioso é que a Tessália acabou se tornando vilã não exatamente por um motivo que tinha a ver com o jogo, mas por uma questão de avaliação do público sobre o comportamento dela com outro participante dentro da casa. Claro que a Tessália também teve atitudes muito questionáveis no jogo, como por exemplo, ela foi acusada de ser uma pessoa que não se importava com o grupo, né? Ela não tinha muito espírito de grupo. Isso ficou muito, muito latente uma vez que ela usou as próprias estalecas para comprar um almoço japonês só para ela, enquanto os outros participantes utilizaram as estalecas para comprar produtos de uso compartilhado. Então, vocês sabem que questão de alimentação sempre gera treta no Big Brother, né? Mas assim, naquela época, né, tinha uma questão ainda muito latente do machismo e da falta de sororidade que eram muito grandes assim nas relações sociais. Então, algumas outras posturas da Tessália foram consideradas assim inaceitáveis pelo público. Ela foi julgada, por exemplo, por ter exposto claramente que ela tinha ido lá para jogar e que era isso que ela queria fazer, e também por combinar votos, o que hoje é visto como uma coisa até aceitável pelo público, porque afinal de contas aquilo ali é um jogo e muitas vezes você vai precisar sim fazer combinações para conseguir sobreviver o máximo possível dentro daquele jogo, né? Outra crítica também que foi feita a ela foi por ela supostamente ter tentado utilizar da sensualidade para conquistar o público, o que não foi bem visto na época. Mas o que de fato se transformou num grande problema e dor de cabeça para Tessália foi a relação amorosa que ela começou com outro participante lá na casa, o Michel. Bom, e aqui a gente tem que salientar que fica muito claro a hipocrisia da sociedade naquela época, quando ao invés de apontarem o dedo para ele e julgarem ele por ele estar se relacionando com uma outra pessoa, já tendo uma noiva fora da casa, mas foi que o hate foi todo tacado nela. Porque ali no caso, a Tessália não sabia que o Michel era noivo, ele nunca deixou isso claro para ela, né? E afinal de contas também quem tinha um relacionamento com a noiva era ele, não a Tessália. Então ele deveria ter esse respeito pela noiva dele e não teve. Mas todo mundo caiu de pau em cima da garota.
Ela disse que ela contou anos depois numa entrevista que ela foi tirada de dentro do programa, colocaram ela para falar com a imprensa numa sala com 20 jornalistas e começaram a questionar por que ela tinha ficado com um rapaz comprometido, e ela ficou assustada porque ela disse que não sabia que ele era comprometido, e questionaram a ela sobre ela ter feito sexo com ele dentro da casa, o que ela nega até hoje, e depois quando saiu da casa o Michel também negou que eles tenham feito sexo. Bom, um outro vilão também que vale a nossa menção honrosa aqui é o Adriano da edição 1. Ele é considerado o primeiro vilão, né, do Big Brother, até por ter sido também da primeira edição. E ele entrou disposto a brigar para conseguir o objetivo final, que era ganhar o prêmio. Mas o que ele conseguiu mesmo foi criar muitas intrigas e estratégias que deram completamente errado. Naquela época ser bem diferente de hoje, né, onde temas que hoje a gente discute de uma forma bem aberta, naquela época a sociedade tinha um pensamento bem diferente. O Adriano foi um participante que também disparou muito preconceito contra outros participantes, né? Ele utilizava muitas falas estereotipadas, tipo quando uma vez ele falou que o participante André Gabé seria preguiçoso por ser baiano, e em uma conversa, né, com outro participante, o franco-angolano Serginho, ele disparou também várias falas preconceituosas contra os franceses na presença do Serginho. Mas ele deixou uma marca no programa, que foi ele quem batizou o dia da eliminação de Paredão. E o Adriano batizou o Paredão com esse nome porque ele utilizou ali uma referência das ditaduras, né, dos lugares onde nas ditaduras os presos políticos são levados para serem fuzilados. Foi aí por isso que ele escolheu esse nome para batizar o dia da eliminação. Ele não chegou ao seu objetivo final, que era o prêmio, e foi eliminado com 74% dos votos. Aliás, falando em curiosidade do Big Brother, eu vou deixar aqui em cima para vocês, e também o link na descrição de um vídeo também que tem aqui no canal falando sobre as curiosidades do decorrer dos anos do Big Brother Brasil. Bom, e no Big Brother 17, Marcos Hatter estava fazendo uma trajetória possivelmente até de campeão, ou pelo menos de finalista, quando ele me deixou marcado de forma negativa a sua trajetória por conta de situações vividas no relacionamento que ele tinha com a outra participante do programa, a Emily Araújo, que no final se consagrou campeã dessa edição. O Marcos teve várias atitudes questionáveis ali durante a relação com a Emily. O ápice dessa situação, né, do relacionamento entre a Emily e o Marcos foi em um dia onde, no decorrer da madrugada, numa festa que estava acontecendo, ele e Emily entraram em mais uma discussão, e durante essa discussão ele acabou encurralando ela contra a parede, colocando o dedo no rosto dela e falando muito alto, de uma forma muito agressiva com ela. A situação acabou tomando uma proporção tão absurda que a Globo se viu obrigada a expulsar o Marcos Hatter, principalmente porque naquele momento a internet já tinha um papel muito relevante na movimentação do programa, né? E os assuntos que aconteciam lá dentro já eram debatidos de uma forma muito forte pela audiência, através das redes sociais, e os próprios veículos de imprensa também reportavam, né, o que acontecia ali dentro. Então, a própria audiência cobrou uma postura bem rígida da emissora em relação às atitudes que estavam acontecendo ali dentro da casa. Bom, se teve alguém que conseguiu irritar muito o público por conta das suas atitudes, foi a participante Patrícia do BBB 18. O fato de criar muitas intrigas entre os participantes, se utilizando de manipulações, foi fazendo a rejeição contra ela crescer a cada semana que ela participava do programa. Bom, a Patrícia resolveu se colocar contra uma das favoritas do público, a Gleice Damasceno, que acabou se sagrando campeã daquela edição. Uma coisa que também incomodava muito o público era o fato dela querer pressionar as pessoas para fazerem aquilo que ela queria, como por exemplo com a sua amiga Jéssica. Mas o tiro no pé de vez da Patrícia foi quando ela resolveu tentar manipular um dos queridinhos do público, que era o Kaysar, a votar contra a Gleice, que era amiga dele. A Patrícia, ela teve uma rápida relação amorosa com o Kaysar dentro do programa, que não agradou muito o público. Muita gente achava forçado, né, a relação entre os dois. E dentro dessa relação ali, ela acabou tentando utilizar daquela situação mais íntima que eles tinham para convencer o Kaysar de que a melhor escolha era votar na Gleice. O Kaysar acabou fazendo isso, votando na Gleice, né? E inclusive ele até, muitas pessoas dizem que ele acabou minando as próprias chances de ganhar o programa, já que ele era até mais favorito do que a Gleice até determinado ponto do programa. Mas aí ele foi se envolver com a Patrícia nessa trama toda e acabou que ele deu uma queimadinha no filme dele.
E para piorar a situação da Patrícia, mas que foi um plot twist maravilhoso, o paredão que ela conseguiu colocar a Gleice era falso. E a Gleice foi escolhida para ficar num quartinho espiando tudo que os brothers falavam. E ela viu muitas das intrigas que a Patrícia fazia. E aí, quando a Gleice voltou, ela teve a oportunidade de fazer aquilo que todo o Brasil queria e meteu direto a Patrícia no paredão. E o resultado é que ela foi eliminada num paredão histórico, com a rejeição máxima até aquele momento ao participante em um paredão triplo com 94% dos votos. Não, e a Patrícia foi maravilhosa, porque mesmo eliminada, humilhada e sendo levada pelos amigos para sair de dentro da casa, ela ainda finalizou sua participação garantindo um meme impagável. Destruir o meu sonho, mas você encontra quem dói o sonho dos... Quem cala fogo pros outros e cai, destrói os corações. Bom, esse posto de rainha do recorde da rejeição em um paredão triplo foi retirado da Patrícia com louvor pela participação polêmica de Carol Conká no BBB de 2021, no qual ela foi eliminada com 99% de rejeição. Bom, essa é sem dúvida uma das melhores edições do BBB, com uma escolha de elenco impecável, com participantes que sabiam render tramas envolventes e que garantiram do começo ao fim grandes emoções para quem assistia. Carol, ela acabou escrevendo a sua trajetória como a maior vilã do BBB por conta das suas atitudes bem questionáveis dentro do jogo. Ela encarnou uma postura com atitudes preconceituosas, xenofóbicas e desprezo aos outros participantes. Mas a forma como ela tratou o participante Lucas Penteado foi o ápice do choque que ela deu nos telespectadores, que enxergaram ali um limite muito grande sendo ultrapassado dentro das suas atitudes no reality. Na época que causou tanto choque no público em relação à postura que a Carol Conká adotou dentro do programa, é porque ela entrou como uma das favoritas, porque ela era uma rapper negra, mulher, que tinha um discurso de empoderamento, de luta contra o preconceito racial e contra outros tipos de preconceito. Era uma mulher assim, uma artista muito engajada em causas muito legais. Só que quando ela chegou lá dentro do programa, ela agiu completamente diferente daquilo que ela fazia na vida dela pública e também nas letras das suas músicas. As pessoas, criaram uma expectativa muito grande com a chegada dela, a forma como ela se comportou lá acabou frustrando muita gente. Mas teve um vilão que a gente amou odiar. Esse vilão foi o Rogério do BBB 5, ou Dr. G. Pra falar a verdade, acho que por mais que já fosse a 5ª edição do BBB, o Rogério foi realmente o primeiro grande vilão de fato das edições do Big Brother Brasil, porque a trama que ele mesmo criou ali, gente, era digno dos melhores autores de novela das 9 ou de filmes de Hollywood. A primeira desgraça em que o Rogério caiu foi ele resolver criar um grupinho, a famosa panelinha, para perseguir outros adversários, o que naquela época era visto com péssimos olhos pelo público. E ele resolveu implicar exatamente com os participantes mais populares aqui fora, que eram Jean Willis, Grazi Massafera e Tati Pink, que formavam um trio de grandes amigos. Era nítido que o Jean, ele incomodava muito o Rogério e que o Rogério via o Jean como uma pedra no sapato dele para chegar ao seu objetivo, que era a final do programa. E aí, quando o Rogério conseguiu reunir muitos votos para conseguir colocar o Jean no paredão, ele foi pego de surpresa. Aliás, acho que todo o programa e até a audiência foi pega de surpresa, porque obviamente que com os olhos, olhando aqui de fora, já sabendo tudo que estava acontecendo, o Pedro Bial me chega no dia da votação e pergunta pro Jean por que ele achava que tinha recebido tantos votos. O Jean fala ali na lata que ele acredita que a perseguição fosse porque ele era homossexual. Então isso caiu como uma bomba, porque o Jean apontou ali uma possível homofobia como causa da perseguição a ele. E o Rogério e todo o grupo dele ficou muito chocado e disseram que não tinha nada a ver com aquilo, tentaram o tempo todo se defender. Mas a verdade é que esse paredão, em que o Jean deu essa declaração, ele foi uma virada de chave mesmo no olhar do público em relação a esses participantes, que foram acolhidos de uma forma muito carinhosa pelo público que cada vez mais odiava o Rogério e o grupo dele. Se você não lembra muito bem dessa trama aí entre Rogério, Jean Willis, Grazi, Pink, eu vou deixar também um card aqui e também na descrição do vídeo o link para você ver um outro vídeo que tem aqui no canal falando sobre as principais tramas que mudaram a rota do Big Brother Brasil. E lá tem a história do Jean e do Dr. G.
E no final, o Rogério inaugurou o Hall da Fama dos maiores rejeitados do Big Brother Brasil, e ele foi o primeiro que saiu com um índice de rejeição muito alta, no caso aí, em um paredão duplo com 92% dos votos. Bom, e para finalizar a nossa cota BBB de maiores vilõezões da história, eu escolhi o Alberto Cowboy do BBB 7. Pra mim, essa edição ficou conhecida como a edição do alemão. Acho que foi a primeira, assim, que o Big Brother acertou muito em fazer uma escolha de elenco muito bem feita. O Alberto, especificamente, cumpria ali aquela cota do cowboy da edição, que era sempre uma figura que estava presente nos outros elencos, né, anteriores, que era aquele cara simples do interior, que representava a simplicidade do povo brasileiro. Mas diferente do cowboy que faturou a segunda edição do Big Brother, o Alberto Cowboy do BBB 7 mostrou uma personalidade muito forte de jogador, secado pela vitória e que não mediria esforços para tirar quem quer que fosse da frente dele para chegar ao objetivo final, que era ganhar a bolada do prêmio. Nesse caminhar ali, o Alberto Cowboy enxergou o Diego Alemão como seu grande adversário e ele percebeu que a popularidade do Alemão estava crescendo, então que era ele que precisava ser retirado do programa o mais rápido possível. O Cowboy claramente se incomodava com o triângulo amoroso que foi ali criado entre Alemão, Iris e Fanny, né? Ele via aquilo ali como algo que poderia ser bem visto pelo público, e o jeitinho caipira e inocente da Iris também irritava muito o Cowboy, porque ele achava que aquilo ali era uma estratégia dela para conquistar o público, que ela poderia também ser uma grande pedra no sapato dele. Então, o Alberto Cowboy criou o seu próprio grupo que tinha um único objetivo: aniquilar cada um dos participantes do triângulo amoroso. E nesse meio tempo, de tanto que o Alberto envenenava os próprios amigos contra o Diego Alemão, participante Ayrton, que era o melhor amigo do Cowboy, nos presenteou com a icônica briga entre ele e Alemão na piscina, em que ele acusava o Alemão de ficar de sunga branca, exibindo para as câmeras e para todo mundo na casa. Anda de sunga branca! Anda de sunga branca molhada e fala que, ai, tiraram minha sunga. Não aguenta comigo, não aguenta. Gente, até hoje, quando eu lembro dessa cena, eu rio dessa cena, porque foi tão idiota o motivo da briga, né? O cara ficou irritado com o outro por causa de uma sunga branca, que virou, assim, um dos maiores memes daquela época, como nem se tinha memes, nem se sabia direito que era memes. Bom, e graças à sua união quase que cega com o Alberto, o Ayrton acabou sendo vítima, né, desse veneno todo e foi eliminado com uma das maiores rejeições do programa, 91% dos votos. Enquanto isso, o público não conseguiu oportunidade de eliminar o vilão Alberto. Ele conseguiu ficar no programa o tempo suficiente para conseguir consumada o seu grande objetivo, que era aniquilar o trio que o Brasil já amava naquela altura. Mas, apesar de toda a luta do Cowboy, ele não conseguiu o objetivo de chegar à final e ganhar o prêmio e foi eliminado com 85% dos votos. Lindos, e chegamos ao fim da nossa saga de relembrar os principais vilões da história do Big Brother Brasil. Eu quero que você me conte aqui nos comentários se você lembrava desses enredos, dessas histórias, e se tem outros vilões que você também colocaria nessa lista. Bora bater um bom papo aqui nos comentários sobre esse assunto que sempre mobiliza aí a galera no início do ano. Se puder, compartilha esse vídeo com as amizades que curtem uma boa nostalgia, porque recordar é viver. Beijinhos!